Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 8 a 10 do livro de 2 Reis, versículos 1 a 6 do capítulo 8. Não está em ordem cronológica o livro de 2 Reis. Esse acontecimento parece ter ocorrido no período do capítulo 4, que menciona a fome no versículo 38, depois da ressurreição do filho da Sunamita, mas antes dos acontecimentos do capítulo 5, quando Geazi é atacado com lepra. Essa seção trata de justiça para uma mulher que tinha abandonado sua terra em um tempo de angústia e então teve dificuldade de obter de volta sua terra. A influência do profeta a ajudou a conseguir uma solução justa para a questão. Se este rei era Jorão, então é surpreendente que ele nada soubesse sobre as atividades de Eliseu. Ou este incidente teve lugar pouco tempo depois dos eventos narrados em 2 Reis 4, versículos 8 a 37, ou o rei aqui referido era Jeú. Versículos 7 a 8 do capítulo 8. Era incomum que profetas de Israel visitassem capitais estrangeiras, mas Eliseu estava em uma missão incomum, implementar a primeira das 3 ordens que Deus havia dado a Elias no Monte Horebe. O Senhor tinha dito a Elias que ele deveria ungir Azael como rei sobre a Síria, como parte do julgamento divino contra a casa de Acabe. Elias também deveria ungir Jeú e Eliseu, porém só ungiu Eliseu. Versículos 10 e 11 do capítulo 8. Eliseu deu uma resposta tortuosa ao pedido de Ben-Hadad, que indicava que ele sabia que a doença não era para a morte, mas que Ben-Hadad seria assassinado, e isso foi possível porque Azael se sentiu motivado após ouvir a revelação de Eliseu. Versículos 12 e 13 do capítulo 8. Numa visão pelo espírito de revelação, Eliseu viu que Azael se tornaria rei da Síria e que cometeria terríveis atrocidades contra Israel. Eliseu chorou pelo sofrimento de Israel devido à sua apostasia. Como verdadeiro homem de Deus, ele sentiu profundo pesar por Deus, agora desprezado pelo seu povo. Também sentiu pesar pelo próprio povo, que agora ia sofrer castigos pesados pelos seus pecados. Elias, ao ungir Eliseu, deixou a incumbência de Eliseu ungir Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. Versículos 14 e 15 do capítulo 8. Azael entendeu a profecia de Eliseu como licença para cometer assassinato, uma indicação da crueldade de Israel. Versículo 16 do capítulo 8. É provável que Jeorão tenha reinado juntamente com seu pai Josafá por 5 anos, antes de tornar-se monarca exclusivo de Judá. Este versículo assinala a morte de Josafá e o começo do governo independente de Jeorão. Versículo 18 do capítulo 8. Geralmente, os reis de Judá eram avaliados com referência a seus antecessores. Jeorão foi propositalmente contrastado com a casa de Acabe, porque ele imitava suas políticas. Acabe introduziu e sancionou a adoração a Baal no reino de Israel, no norte, e agora Jeorão fazia a mesma coisa em Judá. As dinastias governantes do norte e do sul estavam agora ligadas por ideologia e por laços de sangue. Atalia promoveu a adoração a Baal no sul, tal como sua mãe Jezabel tinha promovido a religião de Baal no norte. Versículo 19 do capítulo 8. Por causa do amor do Senhor para com Davi, Judá foi preservado em sua existência, tendo sido mantida acesa a lâmpada de Davi. Versículos 20 a 22 do capítulo 8. Judá perdeu o controle de Edom, das rotas de caravanas para o sul, e de Líbina, uma cidade que ficava próxima da fronteira com a Filístia. Versículo 24 do capítulo 8. Esse Acasias, filho de Jeorão, não deve ser confundido com seu tio por parte de mãe, o rei Acasias de Israel, que reinou por 2 anos. Versículos 25 e 27 do capítulo 8. Atalia era filha de Acabe, neta de Onre. Como sua mãe Jezabel, ela era adoradora de Baal e sedenta de poder. Tal como seu pai Jeorão, Acasias lhe imitou as políticas religiosas de Acabe, sancionando a adoração do deus cananeu Baal em Judá. Versículos 28 e 29 do capítulo 8. Anteriormente, Josafá, rei de Judá, havia se aliado a Acabe, rei de Israel, em uma campanha contra os sírios em Ramote de Gileade. Esta campanha, tal como a anterior, terminou em desastre. Em Jezreel havia uma residência real dos reis do norte. Agora nós vamos estudar o capítulo 9. Versículos 1 a 3 do capítulo 9. Eliseu instruiu um dos profetas para que realizasse um rito de unção, usado para designar um futuro monarca. Jeú era um experiente comandante de guerra. No momento em que é chamado pelo discípulo do profeta,
Jeú estava no comando das carruagens que guerreavam contra a Síria pelo controle de Ramote de Gileade. Versículos 6 a 10 do capítulo 9. O discípulo de profeta seguiu as instruções de Eliseu, porém acrescentou a acusação contra a casa de Acabe e deu uma apresentação da penalidade a ser aplicada. Versículos 11 a 13 do capítulo 9. Jeú pode ter chamado o profeta de louco para, ao contar o que havia acontecido, testar as palavras nos ouvidos dos soldados. A princípio, o profeta é descrito como louco pelos soldados, mas quando perceberam que gostaram das palavras do profeta, permitiram que a revelação do profeta e a unção de Jeú instigasse a rebelião que destruiu a família de Acabe. Os soldados reconheceram a aprovação divina de Jeú como rei por meio do profeta. Versículo 15 do capítulo 9. Jeú tramou com seus colegas oficiais a fim de impedir que alguém fosse a Jezreel alertar o rei. Em seguida, ele juntou a si um grupo de soldados para tomar o trono. Versículo 18 do capítulo 9. A rapidez com que o mensageiro se alinhou detrás de Jeú, sinalizando uma mudança de lealdade, revelou que a lealdade pessoal ao rei Jorão era tão superficial em Jezreel quanto tinha sido em Ramote de Gileade, e que Jeú era um líder convincente. Versículo 21 do capítulo 9. Os dois reis idólatras foram se encontrar com Jeú sem saber que encontrariam a justiça divina. O golpe político de Jeú aconteceu no mesmo lugar onde Acabe e Jezabel tinham mandado matar Nabote. Versículo 22 do capítulo 9. A pergunta feita por Jeú atingiu em cheio o âmago da questão. Não pode haver verdadeira paz enquanto houver idolatria e feitiçaria. Quando ele mencionou as prostituições, se referiu aos prostitutos e prostitutas cultuais do templo pagão de Baal. Versículos 24 a 26 do capítulo 9. Jeú e seu capitão foram testemunhas do assassinato de Nabote e de seus filhos. Assim, ele manda deixar o corpo de Jorão no mesmo lugar, cumprindo a profecia de 1 Reis 21. Versículo 27 do capítulo 9. Jeú não estava autorizado a matar os descendentes de Davi que estavam aparentados com a casa de Acabe, através de sua filha Atalia. No entanto, não deve ter feito distinção entre os dois reis, já que a palavra do profeta dizia que o julgamento era contra a idolatria, e ainda havia o laço de parentesco entre os reis. Versículos 30 a 37 do capítulo 9. Jezabel aludiu sarcasticamente ao massacre sangrento efetuado por Zinri, quase meio século antes, em 1 Reis 16, versículos 9 a 15, em uma revolta em que ele se matou 7 dias depois. A lealdade à casa de Acabe era tão superficial que empregados jogaram Jezabel da janela. Jeú não dignificou Jezabel com o título de rainha de Israel, mas antes referiu-se a ela como a filha de Et-Baal, rei dos Sidônios. A revelação de Elias de julgamento, do qual Jezabel escarneceu com tanto desprezo enquanto vivia, agora se cumpria em sua morte. Cães também estiveram presentes na morte de Acabe. Agora nós vamos estudar o capítulo 10, versículos 1 a 7 do capítulo 10. Ter muitas mulheres e filhos era visto como uma das prerrogativas de poder, mesmo para homens justos. Os filhos e netos de Acabe aparentemente estavam distribuídos entre as famílias nobres para aliviar o tesouro real e para prover pares de olhos e ouvidos nos lares onde viviam. Jeú ofereceu uma difícil escolha às grandes famílias de Samaria: escolher um rei e lutar por ele, ou entregar uma evidência de terem matado os filhos de Acabe. Pelos padrões da época, os herdeiros masculinos de Acabe eram alvos legítimos. Versículos 8 a 10 do capítulo 10. Jeú usou a cooperação dos líderes de Samaria para justificar sua revolução e para associar suas matanças à vontade de Deus. Versículo 11 do capítulo 10. As ações de Jeú ultrapassaram em muito os mandatos da revelação de Elias e da revelação entregue pessoalmente a Jeú, cometendo excessos como esses massacres. Versículos 12 a 14 do capítulo 10. Bet-Eked dos pastores, provavelmente, era localizada a alguns poucos quilômetros a norte de Genim, nordeste de Genim. Os parentes de Acasias não sabiam que havia um golpe político. Mais uma vez, Jeú mata pessoas desnecessariamente. Versículos 15 e 16 do capítulo 10. Jonadab, filho de Recabe, pertencia a uma família ou clã em Israel que levava uma vida de austeridade e abstinência. Seguindo suas convicções acerca da adoração a Deus, os recabitas não plantavam campos e nem bebiam vinho. Jonadab era um dos principais líderes religiosos conservadores de Israel. Versículo 18 do capítulo 10. O ardil das palavras de Jeú teve por intuito fazer com que os apoiadores de Baal revelassem publicamente a sua lealdade.
Tendo destruído totalmente a casa de Acabe, agora Jeú começa o seu expurgo da adoração a Baal em Israel. Versículos 20 a 22 do capítulo 10. Então Jeú simulou todos os gestos hipócritas que tornariam seu engano bem-sucedido, até mesmo apresentando as vestimentas especialmente consagradas para os sacerdotes de Baal. Para os pagãos, esses mantos podiam ser tão sagrados quanto as sagradas vestes sacerdotais eram para os sacerdotes levíticos. Versículo 23 do capítulo 10. Se essa parte da armadilha de Jeú fez algum sentido para os sacerdotes de Baal, eles provavelmente devem tê-la visto como uma tentativa de impedir que sua festa sagrada fosse profanada pela presença dos adoradores do Senhor Deus. Versículos 24 a 27 do capítulo 10. Jeú matou os sacerdotes de Baal e contaminou o lugar sagrado deles com os corpos de seus sacerdotes. Então a casa de Baal foi demolida e tiraram fora a mobília para ser destruída. As colunas foram destruídas e transformaram o local em depósito de dejetos, em uma latrina, contaminando-o e tirando qualquer vontade de alguém erguer um templo pagão no local. Versículos 28 a 31 do capítulo 10. O principal ponto na avaliação de Jeú foi que ele destruiu a adoração a Baal. Por isso lhe foram prometidas 4 gerações de herdeiros no trono de Israel. No entanto, como todos os reis de Israel, ele não aboliu a adoração ilegal nos santuários do bezerro de ouro. Versículos 32 a 33 do capítulo 10. Por causa do pecado de Israel e de Judá, Deus usou Azael, rei da Síria, não somente para tomar propriedades imperiais, mas também para se apoderar de todos os territórios hebraicos a leste do Jordão, cumprindo assim uma das profecias de Eliseu. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 8 a 10 do livro de 2 Reis.